dia a todos. Podemos começar nossa sessão? Em discussão, a ata da 33ª sessão, tanto ordinária quanto administrativa. Em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Leitura de expediente. Convite do Ministério Público do Estado do Amazonas para a solenidade de inauguração das sedes das promotorias de justiça da comarca de Iranduba, no dia 1º de outubro de 2010. Nós iremos agradecer ao Dr. Francisco Cruz o gentil convite. Ofício da Câmara Municipal de Manacapuru, comunicando da aprovação com ressalvas das contas daquele Poder Executivo Municipal do exercício de 2005, acatando o parecer prévio deste tribunal. Ofício da Câmara Municipal de Atalaia do Norte, comunicando a desaprovação das contas daquele Poder Executivo Municipal, exercício 2007 e 2010, acatando o parecer prévio deste tribunal. Ofício do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Júlio Bernardo Cabral, comunicando de seu afastamento de suas atividades no período de 19 a 26 de 9 por razões médicas. Ele vai estar sendo autuado e vai vir para julgamento. E será já cumprido. Já cumprido. E todos nós muito felizes com seu retorno. Muito obrigado, Excelência. Já bem estabelecido e restabelecido, né? Apoiado. Muito obrigado. Requerimento do Excelentíssimo. E nossas orações. Requerimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Raimundo Miquili, solicitando a prorrogação do pedido de vistas no processo 11.415/2014 até a segunda quinzena de novembro. Concedido. Indicações e propostas. Com a palavra, eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Senhor presidente, eu queria comunicar ao Tribunal Pleno que o Tribunal de Contas submeteu um projeto, não é bem um projeto, mas se inscreveu no Prêmio Qualidade Amazonas e participou dessa premiação, desse processo para concorrer a essa premiação, que é um prêmio que se entrega no estado do Amazonas desde, salvo engano, 1991, salvo engano meu. E o Tribunal de Contas se inscreveu para participar da categoria entidades governamentais. Na semana passada, o grupo que cuidou deste assunto esteve presente e sustentou durante 20 minutos uma exposição intitulada Aumento da Celeridade e Confiabilidade dos Trâmites Processuais através da implantação do processo eletrônico. E nós recebemos a notícia na sexta-feira que passou que o Tribunal de Contas do Amazonas recebeu o Prêmio Ouro. Foi classificado para receber o Prêmio Ouro dentre diversas entidades públicas, porque a categoria é dividida em diversas categorias, categoria grande empresa, média empresa, e também a categoria governamental. E o Tribunal de Contas foi agraciado, salvo engano meu, foi o único que foi agraciado na categoria Ouro, concorrendo com outras entidades governamentais, inclusive federais. E eu trago ao conhecimento do Tribunal Pleno porque fiquei muito feliz, participei do momento final, porque esse projeto diz respeito ao biênio 2012-2013, em que fui presidente. Fiquei muito feliz de ter participado, mas eu queria destacar, senhor presidente, por justiça, o grupo que levou adiante esse projeto, submeteu, se inscreveu e fez um trabalho tão bom que demonstrou a esse comitê que o tribunal merecia essa qualificação. O grupo foi coordenado pela doutora Sheila, que está aqui, Sheila
da Nóbrega Silva, que é a nossa diretora de informática, e o grupo foi composto pelo Adriano Noleto, da Divisão de Expediente e Protocolo, o Elinder Belarmino Lins, que é da Divisão de Sistema de Informação, o Moacir Miranda, que é da Fábrica de Digitalização, o Pedro Augusto, que é o secretário de Controle Externo, a Rosenilda Freitas da Silva, que é a diretora de Tecnologia da Informação, o Valdelírio Santos, que é o chefe da Divisão de Arquivo. Esse grupo está de parabéns, porque acreditou na possibilidade de nós obtermos esse prêmio. E eu, repito, fico muito feliz e quero compartilhar essa felicidade com o Tribunal Pleno, porque essa é uma conquista do Tribunal, evidentemente, porque o que eles fizeram foi demonstrar o avanço conseguido pelo Tribunal de Contas nesse período com a implantação do processo eletrônico e com a diminuição efetiva de processos dentro do Tribunal de Contas. Com a celeridade, nós demonstramos lá, por exemplo, que os processos de aposentadoria que levavam anos, alguns levavam 10 anos para serem registrados no tribunal. Hoje, esses processos, nós estamos analisando processos nas câmaras, autuados em 2014. Com frequência, nós estamos analisando esses processos com 60, 90 dias, o que é exatamente o que a sociedade espera de nós. Uma atuação rápida, uma atuação com qualidade mais rápida, porque não adianta nada se falar de qualidade e não há nenhuma qualidade na demora, no atraso, não há. Por mais minuciosa que possa ser uma fiscalização, se ela vem atrasada, ela não resulta em algo de qualidade. E, portanto, nós hoje, que começamos o ano de 2000, acabamos o ano de 2011 com 26 mil processos, números mais aproximados, 26 mil processos. Concluímos em 2013 com 14 mil processos, uma redução de estoque, enquanto, por exemplo, o Poder Judiciário comemora o fato de ter julgado num ano o mesmo que autuou naquele ano, revelando, portanto, que não avançou em nada no estoque, enquanto nós sabemos que, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Amazonas, existem 700 e tantos mil processos circulando, nós aqui temos 14 mil processos, mas já tivemos um número considerável no passado, recente. E esses avanços todos resultam de uma série de medidas que vem sendo adotada nas gestões que se sucederam dentro do Tribunal de Contas, e no que me diz respeito, eu fico muito feliz com o resultado que nós apresentamos e que foi reconhecido por essa entidade como um resultado que merecia a qualificação maior dessa premiação. Então, eu quero dar conhecimento ao Tribunal Pleno. A premiação será realizada no dia 13 de outubro, véspera dos 64 anos do Tribunal de Contas. Será no dia 13 de outubro, o presidente Josué Filho já deve estar de volta a casa e eu vou comunicar a ele, porque ele deve se fazer presente para receber esse prêmio, junto com a equipe que eu acabei de mencionar. E eu gostaria, senhor presidente, de que o Tribunal Pleno, na ata dos nossos trabalhos, fizesse esse registro, sobretudo em relação aos servidores que se empenharam nisto e nos seus assentamentos funcionais, o elogio devido. Muito obrigado. Mais do que merecido. Essa palavra. Com a palavra o conselheiro Júlio Cabral. Mas, antes dessa presidência, eu gostaria de também se associar às parabenizações. Isso é motivo de muito orgulho para toda esta Corte de Contas. Eu gostaria de destacar também a questão ambiental, não só a celeridade com o voto eletrônico, mas o desperdício de papel. Durante muitos anos, diversos anos, vários anos, esta Corte aqui desperdiçou uma quantidade incalculável de papel. E, graças à implantação do voto eletrônico, a economia é crescente. Vossa E Excelência me permite? a redução tem sido diária nesta Corte de Contas. Foi um dos aspectos que nós mencionamos e frisamos lá. Nós, entre janeiro de 2012 e maio de 2014, portanto, já incluindo os primeiros meses dessa gestão,
nós deixamos de imprimir 764.203 folhas, o que representa diminuição de custos para o tribunal, tanto na aquisição desse material, mas, sobretudo, na impressão, que é caríssima, no uso de tintas. E, portanto, esse impacto também, no sentido de uma gestão mais sustentável, que é a tônica de toda, deve ser a tônica de toda gestão moderna, é uma gestão sustentável no sentido de que buscar soluções que economizem energia, que economizem, que impactem menos nos nossos recursos naturais, no nosso meio ambiente. Isso também foi destacado, e esse foi um dos pontos, certamente, que foram considerados pelo comitê para que nós merecêssemos essa certificação. A palavra, eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, não posso deixar de compartilhar dessa declaração do conselheiro Érico e, com certeza, constatar que é um motivo de orgulho para todos aqui no tribunal. Lembrando que essa fase de voto eletrônico foi imposta aqui pelo nosso presidente Júlio Pinheiro, a partir da presidência dele, e, mais uma vez, eu me sinto feliz por essa mudança que vem há anos e é gritante, a melhoria do Tribunal de Contas. Por isso, eu fico muito orgulhoso, presidente, e parabenizo a todos, sem exceção. A palavra continua franqueada. Com a palavra, eminente conselheiro Raimundo Miquili. Bem, eu que já participo do Tribunal de Contas já há 37 anos, tenho vivido experiências no desenvolvimento do tribunal. Me recordo que em 96, quando... 96 não, em 78, quando eu presidi a primeira comissão que examinava as contas do governador, e a comissão tinha um datilógrafo. O doutor Lorival ali era o datilógrafo da comissão, e o número de papel que nós gastávamos, porque quando tinha era em papel carbono, então, se você tinha que corrigir alguma coisa, você tinha que rasgar todas aquelas folhas para redatilografar. Em 96, com o Fundef, nós tivemos reuniões lá em São Paulo para discutir a implementação do Fundef. Depois, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que nós observávamos é que os órgãos do governo federal não davam a menor importância para os tribunais de contas, para os técnicos dos tribunais de contas. Eu acho que eles entendiam que não tinham, os tribunais de contas eram só de fachada, não tinha técnico capaz. E a partir dali, dessas reuniões, é que eles foram tomando conhecimento de que nos tribunais de contas existiam profissionais capazes, né, para desenvolver determinados trabalhos e até para corrigir determinadas portarias que saíam do Conselho, da Secretaria do Tesouro Nacional, e que em reuniões nós discutíamos e depois vinham as correções dos órgãos federais. E com isso surgiu o Promoex em 2002 e assim nós fomos evoluindo, né? Com a posse do ministro Mauro Campbell no Superior Tribunal de Justiça, ele nos trouxe a notícia de que lá já existia esse sistema de julgamento eletrônico. E foi aí que nós firmamos um termo de cooperação técnica e conseguimos começar a desenvolver esse trabalho em 2009. E o processo de
celeridade no Tribunal de Contas também deve-se muito também ao incentivo que se deu ao controle externo. Lá a parte, a atividade fim do tribunal, né, com a realização do concurso que nós começamos lá em 2007 e concluímos em 2009, e com a vinda desses técnicos, nós conseguimos dar maior celeridade no trabalho, maior qualidade também, até porque a quantidade e a qualidade de técnicos lá no controle externo foi melhorada, né? Porque nós tínhamos órgãos que vieram do Tribunal de Contas, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, e o nosso quadro de pessoal era reduzido. Então, com isso, nós melhoramos bastante o nosso trabalho. Então, nós devemos também aos técnicos que ficaram no Tribunal de Contas ainda colaborando conosco, já desde 1977, quando eu ingressei no tribunal, e foi evoluindo, né? Então, essa participação do controle externo, dos técnicos, é muito importante para o desenvolvimento do trabalho do Tribunal de Contas. E eu gostaria de parabenizar a equipe que deu celeridade no desenvolvimento do trabalho de informatização no Tribunal de Contas. Eu, desde 1984, quando nós não adquirimos, não, nós alugamos o primeiro microcomputador, que foi um trabalho, modéstia à parte, um trabalho meu junto à Prodan e à Secretaria da Fazenda para conseguir esse microcomputador. E nós começamos dali. E em 92, 93, 94, começamos o controle informatizado de processos. E aí nós fomos evoluindo e graças a Deus nós estamos já nesse estágio de informatização. Eu sempre digo aqui, os meus colegas lá da informática, eu sempre digo o seguinte, que eu não entendo nada de informática, eu sou incentivador. Eu não entendo nada de informática, porque até a minha declaração de imposto de renda cai na malha fina. Mas eu sou incentivador do trabalho, né? Eu gosto da celeridade no trabalho. Então, parabéns à equipe que participou desse projeto e desejar mais sucessos ainda. Concordo com a proposta do conselheiro ético de que seja registrado nos assentamentos funcionários essa manifestação. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Júlio Pinheiro. Eu quero, inicialmente, também cumprimentar e parabenizar todos os servidores que sempre se engajaram aqui no tribunal, pensando exatamente na condição que nós estamos hoje e vislumbrando, inclusive, condições futuras que nós haveremos de ter em termos de melhoria da nossa prestação aos jurisdicionados. E dizer que é verdade que nós iniciamos a implantação do sistema de voto eletrônico, e isso se deu em função, estive com o conselheiro Miquides em Brasília, eu era o vice-presidente, junto com o ministro Mauro Campbell, final de 2009, para assinar um termo de cooperação técnica. E eu lembro que, naquela época, se falava muito que o tribunal tinha 50 e tantos mil processos, 60 e tantos, a imprensa divulgava muito isso. E conseguimos, a partir de 2010, em setembro, outubro de 2010, iniciar a implantação do voto eletrônico, inclusive esses computadores, esses laptops que estão aqui à mesa, vieram pela primeira vez como novidade, exatamente em cima de um processo que fizemos junto com todos os servidores, para que nós pudéssemos chegar a esse estágio. E lembro também que é extremamente importante
O planejamento estratégico que foi aprovado por essa Corte de Contas em 2011, que exatamente previa aquilo que está acontecendo hoje, planejou aquilo que está acontecendo hoje, para que nós pudéssemos chegar em estágios futuros bem melhores. E esse planejamento estratégico foi aprovado para ser cumprido até 2017. Portanto, ainda tem 3 anos de implantação do planejamento estratégico, que foi aprovado aqui por toda a Corte de Contas. E, de fato, essa implantação do voto eletrônico reduziu significativamente, quando se falava em 60 e tantos mil processos, já no primeiro ano reduziu significativamente, e nós mantivemos essa performance de redução e haveremos de chegar a patamares bem melhores, mas muito melhores mesmo. Eu me lembro que, em 2010 ainda, nós julgamos muitos processos relativamente ao exercício anterior. Não foram tantos assim, algo em torno de 20%, 17%, segundo informações à época do controle externo. E a questão ambiental, que Vossa Excelência Presidente lembrou bem, é um marco histórico no Tribunal de mudança de paradigmas, em que tivemos a participação de todos os servidores, todos os procuradores, todos os auditores, conselheiros, para que nós pudéssemos hoje estar na vanguarda no Brasil inteiro e, em termos de reconhecimento que nós temos tido fora do Brasil, pela condição que nós conseguimos atingir após essa implantação de modernidade que se estabeleceu aqui no Tribunal de Contas. Fizemos com que esse estágio que hoje nós estamos atingindo possa nos incentivar a melhorar cada dia mais. Tivemos avanços significativos na época da presidência do conselheiro Érico, na época agora na presidência do conselheiro Josué Filho, e haveremos de ter a continuidade com o conselheiro Ari, porque o nosso planejamento estratégico está aprovado até 2017. E tem muita coisa boa e melhor aí por vir, e certamente o Tribunal de Contas, que hoje ganha de forma reconhecida pela sociedade, que já é reconhecido pela sociedade, a sua melhoria, ganha esse prêmio, e eu registro a parabenização de todos os servidores, porque todos realizaram um pouco desse serviço, em que pese o levantamento dessa comissão, mas todos os servidores do controle externo, todos os servidores do Tribunal de Contas colaboraram para que hoje nós tivéssemos esse estágio e tivéssemos essa condição de melhoria do nosso julgamento, que iniciou exatamente com essa mudança de paradigma, essa mudança de metodologia e a implantação dessa ferramenta técnica que foi extremamente importante para todos nós. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, ainda nesse tema, eu só queria fazer 2 observações. A primeira é a seguinte: falou-se do voto eletrônico aqui, mas, na realidade, o projeto que ganhou a qualificação foi o processo eletrônico. E o que, de fato, impactou na diminuição dos processos do Tribunal de Contas foi o processo eletrônico e não o voto. Sim. O voto é, evidentemente, uma solução extremamente inteligente e foi, de fato, o início do que nós temos hoje. Mas, se nós observarmos salvo nas câmaras, isso é impactante, nas câmaras, no pleno, não há um grande ganho em termos de julgamentos do pleno. Nas câmaras, não. Realmente, nós temos tido, por conta do julgamento eletrônico, sessões bem mais produtivas do que tínhamos antes. Mas o enfoque que eu quero dar aqui é do processo eletrônico, porque o processo eletrônico foi integralmente implantado em 2012. O primeiro processo julgado foi pelo auditor Mário Filho, ou seja, a primeira vez que o tribunal julgou integralmente um processo eletrônico sem uso de papel foi nesse momento e a partir de 2012. A diretora do DITIM está aqui e acompanha isso perfeitamente. A minha observação, senhor presidente, é a seguinte:
é que nós precisamos persistir nisso. Precisamos persistir. Os ganhos são muitos. Houve, sem dúvida nenhuma, ganhos desde há muito tempo. Por exemplo, o ACP, que hoje é completamente uma coisa do passado, mas foi um marco para o Tribunal de Contas. Com todos os seus defeitos, mas acho que foi o ACP, não sei se foi implantado na gestão do conselheiro Raimundo Miquiles, foi em 2002, bem antes então, mas o ACP, que hoje realmente está completamente ultrapassado, mas foi um marco dentro do Tribunal de Contas. Então, cada momento teve, de fato, uma relevância aqui. O que eu gostaria de salientar é a necessidade de nós persistirmos nesse caminho, porque, efetivamente, a redução dos estoques só se deu no biênio passado. Apesar de todos os avanços, persistia o estoque. E, para demonstrar o que eu estou dizendo, no biênio, no ano de 2013, a redução de estoque, a média mensal é de 401 processos. Já agora, caiu para 105. Então, ou nós persistimos naquilo que nós queremos, que é, efetivamente, trabalhar com um número razoável de processos, ou então, rapidamente, com todos os mecanismos que nós possuímos, isso pode ficar, ou pode haver um retrocesso. Era a primeira observação. E a segunda, que tem a ver com a primeira, é a seguinte: o tribunal precisa fazer uma reflexão. O nosso pessoal de informática precisa urgentemente ser reforçado. O tribunal precisa urgentemente fazer um concurso para aumentar o número de profissionais ligados à área de informática. Esta é uma área que nós precisamos trabalhar cada vez mais, porque é aí que nós vamos ter ganhos de produtividade. Nós vamos ter ganhos efetivos. Nem que seja necessário eliminar cargos comissionados de gabinete de conselheiro, essa é a minha opinião. Aliás, sempre defendi isto. Eliminar cargos comissionados de gabinete de conselheiro, de auditor, de procurador, para nós abrirmos a possibilidade de fazermos contratações na área de informática. Nós precisamos providenciar, senhor presidente, o senhor que será o próximo presidente do tribunal. Eu peço a atenção de Vossa Excelência, tenho certeza que Vossa Excelência, com a formação que tem de mentalidade privada, de homem que vem do empreendedorismo privado, é a pessoa talvez mais indicada a impulsionar essa área dentro do Tribunal de Contas. E eu tenho e guardo todas as minhas esperanças nisso. A área de informática no tribunal precisa ser urgentemente trabalhada e reforçada. Temos excelentes valores que aqui se revelam pelos resultados que nós estamos obtendo, mas nós precisamos de mais gente para atuar e ter tempo para desenvolver as ferramentas que nós precisamos desenvolver, fazer os treinamentos que nós precisamos para o nosso pessoal, e era isso que eu queria dizer nesse momento. Também gostaria Conselheira Yara, com a palavra. de me manifestar com relação aos que já foram presentes aqui nesse pleno, e dizer que todos estão de parabéns. Cada um teve a sua contribuição, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, que foi a implantação do voto eletrônico, e que, com isso, nós deixamos de ter aquelas sessões longas que tínhamos aqui no plenário, com a celeridade que houve depois da implantação do voto eletrônico. E ficaram tão curtas as reuniões que nós não tivemos mais nem almoço, né, conselheiro Júlio Cabral? Nas reuniões tão curtas, eram uns lanchinhos bons aqui, aí acabar. Quero parabenizar todos os que foram presentes, conselheiro Miquiles, conselheiro Érico também, com o sistema do processo eletrônico, e vejo que cada um tem dado a sua contribuição e que nós estamos avançando. E, com certeza, também o conselheiro Josué vai ter grande participação nesse processo de
evolução do nosso tribunal. Agradecendo a todos. Continua facultada a Senhor palavra. presidente, Eminente auditor Mário Filho. eu estou nesta casa há um pouco mais de 6 anos e pude testemunhar o quanto este tribunal evoluiu, né, em termos de tecnologia. Certamente, muito foi feito, foram citados o processo eletrônico, o sistema de julgamento eletrônico e muito ainda há por ser feito e certamente o será feito. Bem disse o conselheiro Júlio Pinheiro, todo o resultado desse trabalho que nós estamos vendo neste momento é resultado de um planejamento, né, planejamento estratégico que o tribunal elaborou para ser implementado até o exercício de 2017. Estão todos de parabéns, o prêmio certamente é merecido e muito orgulho causa a todos nós. Parabéns ao tribunal, parabéns à equipe que trabalhou no projeto. Com a palavra ao auditor Alípio Filho. Obrigado, excelência. Bem, eu vou ser breve. Na verdade, todos já falaram e são muito pertinentes. Só queria registrar que um prêmio é, na verdade, o resultado de um trabalho, de um reconhecimento do talento de uma equipe. E eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar um tempo, logo que entrei no tribunal, junto a essa equipe, pude constatar a qualidade técnica desses servidores. Então, todos do Departamento de Tecnologia de Informação do Tribunal estão de parabéns. Além deles, também, todos aqueles que contribuíram direto ou indiretamente para esse prêmio, pelo resultado que obtivemos, também estão de parabéns. De nossa parte, eu me sinto também feliz por ter participado, à época, dos trabalhos, ter contribuído um pouco com o que foi construído ao longo do tempo. E o tribunal todo, então, está de parabéns com essa conquista. Certamente que outras virão, senhor presidente, não tenha dúvida. Inclusive, alguns tribunais de contas no Brasil, é bom que se registre, já fizeram visitas a esse Tribunal de Contas no sentido de conhecer essa nossa metodologia. É importante frisar. Parabéns a todos. Com a palavra, o representante do Ministério Público, doutor Cristiano. Obrigado, presidente. Gostaria de me associar às manifestações já proferidas, parabenizando o tribunal, realmente, por essa importante premiação que recebeu, e especialmente a equipe, né, de servidores que atuou diretamente, e dizer que eu também já estou há algum tempo aqui no tribunal, um pouco mais do que o auditor Mário, o dobro, mais que o dobro, e é visível realmente o avanço que o tribunal vem tendo nessa área, especificamente nessa área tecnológica, tecnologia da informação. E essa é uma área realmente que é fundamental para o avanço dos processos, da produtividade de qualquer instituição, qualquer empresa, instituição, seja pública ou privada. E deve ser, evidentemente, concordo com o conselheiro Hélio, cada vez mais reforçada para que o tribunal possa ter maiores ganhos na sua atuação, na sua missão institucional. Parabenizo a todos, então. Obrigado. Essa presidência, mais uma vez, se associa a todas as manifestações e, conselheiro Érico, eu entendo que isso é um caminho sem volta. Graças a Deus, o tribunal ele está dando exemplo na questão tanto do processo quanto do voto eletrônico. A questão da informatização, Vossa Excelência tem razão, nós temos que ter os olhos voltados com muita determinação e dedicação, até pela necessidade que o setor exige, pelo dinamismo. E tem em mim um entusiasta desse setor, que, se Deus quiser, com a ajuda de todos os nossos pares, nós iremos ter um Tribunal de Contas do Estado do Amazonas como modelo para as demais cortes do Brasil. Contem com toda a nossa boa vontade, determinação e humildade, acima de tudo, para compartilharmos todas essas conquistas e enfrentarmos os desafios. Parabéns à equipe, que eu acho que está dando, acima de tudo, um motivo de muito orgulho a todos nós do Tribunal de Contas. Distribuição de feitos. Lote 7, conselheiro Júlio Cabral.
Conselheiro Raimundo Miquiles, lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 1. Conselheiro Érico Desterro, lote 2. Conselheira Yara Lins dos Santos, lote 3. Auditor Mário Filho, lote 5. Auditor Alípio, lote 6. Com a palavra, o eminente auditor Alípio Filho, para se manifestar a respeito à medida cautelar. Excelência, obrigado. Só para comunicar a esse Tribunal Pleno que foi interposto, né, foi feita uma representação com pedido de medida cautelar pela doutora Elisângela Lima Costa Marinho, do Ministério Público deste Tribunal, que ela objetivou, no caso, a suspensão e apuração de irregularidades, referência ao edital 1 de 2014, do IPAAN, sob a responsabilidade do senhor Antônio Stroski, diretor-presidente, em que o edital foi publicado visando a realização de concurso público para 94 vagas de servidores. Bem, eu estou comunicando que não foi concedida a cautelar em razão de, prontamente, o diretor do IPAAN, doutor Antônio, se fazer presente a esse tribunal. Inclusive, senhor presidente, nós assinamos um tag em que foram suprimidas todas as impropriedades e, em razão disso, o processo segue, uma vez que isso está sendo objeto de discussão para a implementação do que foi acordado. Mas, prontamente, já se corrigiu os pontos suscitados na representação ministerial. Então, eu estou apenas dando conhecimento ao Tribunal Pleno. Está feito o registro, excelência. Vamos agora aos julgamentos adiados. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo 1055 do conselheiro Érico, 2009. Concedido vista à eminente conselheira Yara Lins dos Santos, do processo de relatoria do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, de número 1055 de 2009. Senhor presidente, aproveitando o ensejo, também gostaria de pedir vista do processo 10.023 de 2013, é o primeiro da pauta de adiados, e também do processo 2.899 de 2013, da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Concedido vista ao auditor Mário Filho. É o conselheiro convocado, né? Desculpa, excelência, do conselheiro convocado, dos dois processos. Então, nos resta, nos julgamentos adiados, o processo 2.272, de 2014, de relatoria do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, onde há a solicitação de vistas do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Érico Desterro e Silva. Assunto já conhecido da Casa, em que, no recurso, se pede a revisão para o efeito de se incluir gratificação na guia financeira da aposentadoria. O meu voto é conhecido, no sentido de que não cabe ao Tribunal de Contas determinar a inclusão ou a exclusão de nada em matéria de aposentadoria. Só cabe dizer que a aposentadoria é legal ou ilegal, registrar ou não registrar. Esse é o meu voto. E o conselheiro Miquiles, encampando o que entende o Tribunal Pleno, é no sentido contrário, no sentido de dar provimento para determinar a inclusão da gratificação de localidade. Eu pergunto ao conselheiro Raimundo Miquiles. Exatamente, no último momento, agora, antes de vir para a sessão, estava consultando o sistema Prodan, a folha de pagamento, e eu estava verificando que existem duas aposentadorias dessa servidora, e aí me causou uma certa confusão no exame,
E por isso eu peço para manter o pedido de vista nesse processo. Concedido a renovação do pedido de rever meu vista voto. ao conselheiro Raimundo Miquiles no processo 2272 de 2014. Vamos agora ao último processo dos adiados, de relatoria do auditor, ele está como auditor, sim, Alípio Reis Firmo Filho, do processo 11.214 de 2014, onde há uma solicitação de vista do conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Com a palavra, o auditor Alípio. Excelência, não houve manifestação do conselheiro no processo, eu gostaria de ouvi-lo, se desejar. Então, com a palavra, eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Senhor presidente, eu pedi a vista desse processo na sessão em que ele estava na pauta, não me recordo agora qual é. Sim. Em razão de que naquela sessão havia 2 processos de relatoria do mesmo auditor, em que, em casos semelhantes, num se aplicava a multa e no outro não. Os processos são este, de 11.214 de 2014, e um outro, 911 de 2014. O de 911 de 2014 era inadimplência do município de Boca do Acre quanto ao relatório resumido da execução orçamentária, primeiro e segundo bimestre, e a atualização do portal da transparência. No processo 11.214 de 2014, o assunto era semelhante. Em razão do descumprimento da Lei Complementar 131 de 2009, exatamente a questão da transparência. Naquele processo 911, a proposta de voto era no sentido de apenas dar ciência à Prefeitura da necessidade de alimentação tempestiva, fazer determinações e anexar a prestação de contas de Boca do Acre. Isso, o município de Borba. E neste, que é a Câmara Municipal de Urucurituba, há, para o mesmo caso, a proposta de aplicação de multa. Eu, em princípio, até me manifestei no sentido de aplicar a multa, mas tendo em vista que, num processo, não se aplicou a multa, eu pedi vista exatamente para saber por que se aplicava à Câmara. Veja que, ao município, que tem uma estrutura muito maior, que, enfim, tem muito mais informações a dar ao público, que é quem cuida de toda a administração municipal, não se aplicou multa. E, neste caso, que é relacionado à Câmara Municipal, uma unidade orçamentária muito mais restrita, aqui se pede a aplicação de multa. Muito bem. Então, o meu voto é no sentido de que, atendida ao princípio da igualdade, inclusive na mesma sessão, eu voto pela exclusão da multa ao senhor Rudolf Vasconcelos de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Urucurituba, e apenas mantenho ciência para o caso da não alimentação tempestiva e fixação de prazo e juntada à prestação de contas respectiva. Esse é o meu voto. Com a palavra, o auditor Alípio. Só queria ressaltar, Excelência, que nesse processo em que o conselheiro fez destaque, eu não estou aplicando multa. Não há aplicação de multa. Assim como no 911 de 2014, de Boca do Acre, que foi 2 semanas atrás, foi o julgamento. Então, não estou aplicando multa. Vou dizer por que eu não estou aplicando multa. A Lei 131, Lei Complementar 131 de 2009, Lei da Transparência, ela fixou um prazo de até 4 anos para que os municípios com população abaixo de 50 mil habitantes alimentassem o portal de transparência. E, além do mais, adotasse o Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Muito bem. Essa lei foi publicada em maio de 2009. Então, tinha até maio de 2013, 4 anos, para os municípios, os entes do Brasil, municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, implementarem essa ferramenta. Muito bem. Então, a Câmara de Urucurituba teria, a partir de junho de 2013, estaria obrigada a alimentar o portal. Só que ela foi além,
né, ela alimentou o portal desde janeiro de 2013, ou seja, ela se preocupou em dar conhecimento à população acerca de suas finanças em período anterior ao que ela estava obrigada. Então, nesse sentido, creio que é louvável a conduta do gestor. Por outro lado, 2014, ela vem também alimentando o portal, com algumas falhas que nós estamos, inclusive, acompanhando, uma vez que a municipalidade é da minha relatoria. E, por conta disso, eu estou conhecendo, julgando procedente a representação, mas determinando a origem que ela alimente tempestivamente o portal da transparência, né, e que a reincidência no fato, caso isso venha a ocorrer novamente, 2014 no caso, teria repercussão negativa nas contas, com a provável aplicação de multa e até julgamento pela irregularidade. Então, na verdade, eu queria apenas ressaltar que eu não estou aplicando multa ao senhor Rodolfo Vasconcelos de Oliveira. Minha proposta é essa. Entendo, então, que está... Senhor presidente, da minha parte, eu fico muito feliz que ele tenha acatado a minha sugestão daquela sessão de não aplicar multa, porque ele aplicava. Eu estou com o voto impresso, ainda bem que eu imprimi para não dizer que é. Maravilha. Estou com o voto impresso, Então está pacificado, onde, excelência. sim, excelência, só quero concluir, onde há uma proposta de voto no sentido de aplicar multa ao senhor Rudolfo Vasconcelos no valor de 2.192. De lá para cá, ele modificou, fico feliz que tenha acatado a minha sugestão de não aplicar multa. Graças a Deus é harmonia na corte, cada vez mais. Então, vamos aos ordinários, aos julgamentos ordinários. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles, no processo de número... Travou aqui nossa pauta, e o culpado... Vamos culpar alguém, então o culpado vai ser sempre o Mirtil. Não, eu sei que travou aqui. Já está aqui. 5095, processo do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Tomada de contas especial do convênio, onde há o destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Sterro e Silva. Com a palavra, o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. O processo Pegou já. é uma tomada de conta especial do convênio 13/2011, que foi firmado entre a CENFRE e a Prefeitura do município de Manacapuru. O meu voto preliminar considerando que a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, na informação de folhas 529 e 530, sugere Pode com destaque, então. o sobrestamento do presente processo para que seja incluído na inspeção ordinária do ano de 2015. Estou transcrevendo o que disse a comissão, a diretoria. O sobrestamento do presente processo para que seja incluído na inspeção ordinária do ano de 2015, por entendermos que esse é o procedimento mais conveniente, ou, se assim entender, Vossa Excelência, o relator, sou eu, determinar uma inspeção extraordinária no município de Manacapuru. E eu estou considerando que é plausível a sugestão da inspeção extraordinária. Eu estou votando que o Tribunal Pleno, na competência estabelecida na linha AH, inciso 4 do artigo 11 da Resolução 04/2002, preliminarmente que, nos termos do artigo que estabelece o inciso 3 do artigo 32 da Lei 24.2396, combinado com o parágrafo único do artigo 76 e 204 da Resolução 4/2002, autoriza a inspeção extraordinária para verificação em loco no município de Manacapuru a execução do convênio 13/2011, celebrado entre aquele município e a CENFRA, cujo objeto foi a reforma e revitalização do Parque do Ingá, conforme sugestão da unidade técnica, na informação 695/2014. 2. Determine a observância do disposto no artigo 205 e a 208 do Regimento Interno
e que o processo retorne para julgamento quando totalmente saneado, como forma de privilegiar a celeridade processual, sem deixar de atentar ao devido processo legal e minimizar possível tentativa de anulação por parte do gestor do julgamento que vier a ser proferido. É o voto preliminar. Senhor presidente, o meu destaque é, aliás... Senhor presidente, conselheiro, eu gostaria de arguir uma preliminar. E eu estou falando da preliminar. Vossa Excelência daqui a pouco fala. Okay. Que eu já imagino qual seja, que o Ministério Público não foi ouvido nesse processo. Pois bem, é isso que eu vou falar. Então, me permita. O Ministério Público não foi ouvido nesse processo e o tribunal não pode votar sem um parecer do Ministério Público. Esta é a minha opinião. Ou o Ministério Público se manifesta agora, se tiver condição, em plenário, ou tem que ser encaminhado o processo ao Ministério Público para que ele manifeste a sua opinião. A arguição era exatamente essa, que esse processo não passou pelo Ministério Público e a preliminar, então, é pelo retorno ao Ministério Público para que se manifeste. Não, Excelência, tem que... Aí não seria caso de vista. Votada a preliminar para encaminharmos ao Ministério Público. Acho que não há necessidade de uma decisão. O processo está sem parecer do Ministério Público. Claro. Se ele pedir vista aqui, está solucionado o problema. Vista ao Ministério Público, então, pronto. Vista concedida ao eminente representante, doutor Roberto. Os demais processos de relatoria do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, não há destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Iremos agora à pauta do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Vossa Excelência está impedido. Eu estou impedido no primeiro processo. Onde há um pedido de vista do conselheiro Mário, então não será julgado. Vamos ao segundo processo, Excelência, de número 2354/2013, prestação de contas da senhora Maria Francinete Correia de Lima, secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Centrab 2012, onde há aqui destaque do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, senhor presidente, o conselheiro Miquiles concorda com quase 100%, e a única propositura dele é com relação a uma questão relativamente ao INSS. Eu vou concordar para que não vai prejudicar a questão do julgamento das contas, então fica pacificado o voto com o adendo do conselheiro Miquiles. Está pacificado, então não há mais razão para discutirmos. Está aprovado de acordo com o voto condutor. Os demais não há destaque, então a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro está aprovada na íntegra de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves e Silva, onde o primeiro processo de número 1670/2014 há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, conselheiro Érico. Cuida-se, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro ministerial, de prestação de contas da senhora Clisa Anete Guimarães Cavalcante Campos, diretora-geral do SPA São Raimundo, referente ao exercício de 2013. O voto está disponibilizado, eu só vou ao dispositivo. Que é no seguinte sentido. É, a questão é essa? Então, o conselheiro Júlio Pinheiro é ACP. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, foi rápido, mas o meu voto é pela regularidade, com ressalvas, mas com aplicação de multa à senhora gestora, pelo conjunto das irregularidades, ainda que de caráter formal, no valor de R$5.000. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Então, para que fique claro, Vossa Excelência propõe a multa nova. É a multa do parágrafo único do artigo 53, que eu acho que o conselheiro Miquiles não é. Então, pronto, deixa o conselheiro falar. O meu voto é considerando que são falhas formais, os itens que o conselheiro está propondo a aplicação de multa, eu
verifiquei que, com todo respeito, não caberia essa penalidade. Por isso, eu estou propondo o julgamento regular com ressalvas, sem aplicação de multa. Porque a falha, por exemplo, é que não houve assinatura do contador no balanço financeiro da entidade. Vá adiante, conselheiro. Tem também... Aí, outro item eu não entendi. Eu confesso que a comissão fez um... E eu estudei, pedi o processo, li e não entendi o que foi que a comissão... Puxa vida. Naquele item da multa. Eu verifiquei o processo, pedi para verificar o processo e não entendi. Por isso eu estou sugerindo a retirada da multa. Eu entendo que está maduro, então, a voto. Vamos à voto, Excelência. Como vota o eminente decano, conselheiro Júlio Cabral? Eu voto com o relator da matéria, Excelência. Com o relator, como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Acompanha o relator. Com as observações devidas e já mais do que conhecidas por essa corte. Como vota a eminente conselheira Yara Lins dos Santos? Também de acordo com a multa maior, né? Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, por maioria, vence o relator da matéria, conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, pela aplicação da multa, onde foi vencido o conselheiro Raimundo Miquiles e o conselheiro Júlio Pinheiro na questão do ACP. Passamos ao próximo item de nossa pauta. O processo de número 1391, de 2008, versam os autos sobre a prestação de contas do senhor Francisco Furtado de Vasconcelos, presidente da FAPEM Barcelos, onde há um destaque do eminente conselheiro Miquiles e do conselheiro Júlio Pinheiro, também na questão do ACP. Com a palavra, eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva. Já, Excelência. Neste caso, cuida-se de uma prestação de contas do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Barcelos, exercício de 2007, que não pertencia à minha relatoria até janeiro de 2014, e eu voto pela irregularidade das contas, e são vários os gestores, Mariolino Siqueira de Oliveira, no período de janeiro a 22 de fevereiro, Otávio Augusto Almeida da Silva, de fevereiro a março, Francisco Furtado de Vasconcelos, de março a dezembro. E o meu voto é no sentido de julgar irregulares as contas e aplicar multa ao senhor Francisco Furtado de Vasconcelos, no valor de R$ 10.000 por uma série de irregularidades que listo. No valor de R$ 8.768,24 pela remessa em atraso do ACP. Multa também ao senhor Mariolino Siqueira de Oliveira, no valor de R$ 10.000, por uma série de restrições listadas. E também de R$ 1.960,03 pelo atraso do ACP. Multa ao senhor Otávio Augusto Almeida, no valor de R$ 10.000, pelos motivos listados no voto, e valor de R$ 1.960,03 pelo atraso no ACP. Esse é o voto, senhor presidente. ACP. Conselheiro Raimundo Miquiles, não há nenhuma manifestação de Vossa Excelência. Eu estou propondo aqui que as multas sejam aplicadas com os valores vigentes no exercício de 2007. Multa nova e multa velha, Excelência. Isso. Vamos aos votos, então. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com a nova, Excelência. Conselheira Yara? Com a nova. Conselheiro Mário Filho? Com o relator. Então, por maioria, o voto do eminente relator Érico de Esterro e Silva, com as ressalvas tanto pela multa antiga do conselheiro Raimundo Miquiles, que foi vencido, e o ACP do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu vou solicitar ao Tribunal Pleno, para não julgar hoje, vou retirar de pauta o processo, já lhe digo qual é. O processo 1625 de 2014, atendendo a uma solicitação do advogado da gestora, que
quer fazer sustentação oral. Muito embora eu pudesse julgar hoje, mas ele não teve tempo suficiente para tomar conhecimento e, em nome da... E fazendo uma homenagem aqui aos advogados, inclusive na pessoa do ilustre advogado que nos assiste hoje, eu vou retirar de pauta e dar a ele uma semana para se preparar. Vossa Excelência só pode repetir o número, por favor, que eu passei batido aqui. 1625, 2014. Obrigado. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência. Tem um destaque de ACP do Conselho Júlio Pinheiro, é o 10.250. 10.200. Pode homologar já. É o mesmo problema, do conselheiro Júlio Pinheiro. Os demais estão aprovados de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta da eminente conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos, onde existe o processo de número 1959, um recurso que tem o impedimento do conselheiro Alípio, do conselheiro Raimundo Miquiles, e há uma solicitação de destaque do conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva. Qual é o processo, Excelência? 1959, de 2014, conselheira Yara Lins dos Santos. Ah, sim. O destaque eu acho que é... É um recurso onde houve, senhor presidente, senhores conselheiros, onde houve um equívoco da admissibilidade, apenas atacando uma decisão, e eram duas que a aposentanda entrou com o recurso, e aí foi julgada justamente a que foi para o órgão técnico, foi instruída justamente a que não houve admissibilidade. O Ministério Público está pedindo anulação para que haja novamente admissibilidade, e eu estou concordando com o Ministério Público. Eu tendo a concordar também pela anulação, mas que retorne ao relator, e não à presidência do tribunal. O relator é que tem que pôr o processo de volta aos eixos. Mas, Excelência, tem que admitir as duas. Muito bem, então eu retiro meu destaque. Então, não há destaque, foi pacificado e aprovado de acordo com o voto condutor. Passamos agora ao processo também da conselheira Yara, de número 1851, de 2009, onde há um destaque também do conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva. E do conselheiro Miquiles. Pela precedência? Pela precedência, conselheiro Raimundo Miquiles. O meu destaque é em relação ao valor das multas, que eu acho que deve ser do exercício de 2008. É a mesma questão, Excelência. Multa nova e multa velha. Multa nova e multa velha. E o meu voto é acompanhando o Ministério Público. Vamos aos votos, Excelência. Como voto nosso decano? Nova. Como voto o conselheiro Júlio Pinheiro? Relatora. Então, Mário. Desculpe, conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Então, por maioria, é mantido o voto da eminente conselheira Yara Lins dos Santos. Por maioria. Passamos agora à pauta... No outro processo, há um destaque, mas eu retiro em sessão. Já me convenci que o voto da conselheira está de acordo com o que eu penso. De número 2.277. E eu retiro a multa que havia aplicado. Então, pacificado, está aprovado de acordo com o voto condutor. Qual era a multa, Excelência? Desculpa. Abrangia a CP? Não. Não? Não. Ok. Era o conjunto da obra, Excelência. Ok. Passamos agora à pauta do eminente auditor... Mário Filho, não há aqui nenhum destaque no meu controle. Tem que aprovar. Então, eu quero aprovar toda a pauta do conselheiro, do auditor ou conselheiro convocado Mário Filho, de acordo com o voto condutor. Passamos agora à pauta do auditor Alípio Firmo Filho, onde há um destaque no processo de número 10.115/2013, prestação de conta do senhor José Leilande Herculano Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Juruá. Solicitação de destaque, conselheiro Érico Xavier de Sterri Silva, Júlio Pinheiro com relação à multa no ACP. Com a palavra, o auditor Alípio Firmo Filho. Já está pacificado, Excelência. É nova e antiga. Eu voto pela antiga, o pleno vota, me parece, pela nova, né? Então, venceu pela multa nova, foi vencido o relator.
Se bem que aqui é proposta de voto, né, Excelência? Proposta de voto, Excelência. Então, tirando o conselheiro Raimundo Miquiles, que vota pela antiga, que acompanha o relator, por maioria, vence a multa nova no processo de número 10.115 de relatoria do auditor Alípio Firmo Filho. Passamos agora para o processo de número 11.149 de 2014, prestação de contas do senhor Antônio Magalhães Tavares, ACP do conselheiro Júlio Pinheiro. Isso. Pacificado, vencido, conselheiro Júlio Pinheiro, com relação à ACP. Também o seguinte, a ACP, de número 11.149, não, desculpa, esse já foi. 10.443, representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra o senhor Josias Lopes da Silva, prefeito de Nova Olinda do Norte. Peço vista nesse processo. Vista concedida ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Passamos agora ao número 10.527, 2014. Representação interposta pelo Ministério Público contra o senhor Nadiel Serrão Nascimento, prefeito municipal de Itapiranga. Onde há solicitação de destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Com a palavra, o auditor Alípio Reis Firmo Filho. Senhor presidente, está pacificado também, eu acolho o destaque. Pacificado, acolhido o destaque, está aprovado de acordo com o voto condutor. E o último de nossa pauta, representação formulada pelo Procurador-Geral Carlos Alberto Souza de Almeida, contra o senhor Heraldo Beleza Câmara, diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, por descumprimento da Lei Complementar 131 de 2009 e Lei de Acesso 12.527 de 2011, onde há um destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva. Ex-presidente, ex-procurador-geral. Ex-procurador-geral. Com a palavra, o auditor Alípio Reis Firmo Filho. Senhor presidente, me parece que é a mesma propositura feita anteriormente. Creio que está pacificado também, acolho também. Está pacificado, então, também homologo de acordo com o voto condutor e passamos à nossa pauta administrativa, onde não há destaque. Então, está aprovado de acordo com o voto condutor. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, também não há destaque, como corregedor. Gostaria de, mais uma vez, desejar boas-vindas a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência faz falta nessa Corte de Contas, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus pela harmoniosa sessão. Vossa educação e desejar é grande. Tê-los aqui novamente, dia 8.